Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Antes de começar o nosso vídeo hoje será pequeno, estarei falando sobre algumas doutrinas pagãs. Eu gostaria de ter uma conversinha com vocês, pedir uma coisa para vocês. Nós temos no nosso canal 935 inscritos, mas as pessoas que assistem o vídeo só dão uma olhadinha e bem rápida e não dão like, não deixam like para nós. E o que é que isto nos ajuda ou prejudica? Primeiro, que eu quero que você saiba, até que seria bom que eu recebesse dinheiro do YouTube pelo número de visualizações, mas se eu tenho 935 inscritos, seria até excelente se eu tivesse 500 visualizações por vídeo. Quando o YouTube vai dar uma olhada, e o YouTube percebe que eu tive 100, no máximo 200 visualizações, isso não é num dia não, é em uma semana, 2 semanas, um mês, entendeu? Então o que acontece? Os patrocinadores do YouTube não acreditam que vale a pena postar anúncios em nosso vídeo, em nossos estudos. E então nossos estudos deixam de ser divulgados pelo YouTube, a não ser que alguém procure. Então eu gostaria de pedir a você, por gentileza, ajude o pastor Aragão a continuar ensinando a palavra de Deus, ensinando sobre coisas relevantes para aqueles que querem saber mais sobre o Senhor. E como você faz isso? Quando você assistir o vídeo, você faça o login no seu Gmail, você faz o login, está entrando no Google, né? No Google, quando você abre o YouTube, lá em cima está assim, fazer login, do lado direito, na parte alta. Você faz o login. Como é que você faz o login? Você põe ali o seu Gmail, põe a sua senha e vai voltar para o mesmo vídeo. Ali você dá um like e, se quiser, faz algum comentário, alguma coisa, e isso nos ajudará perante o YouTube, e ele colocará os nossos vídeos como vídeos sugeridos para as pessoas. É assim que você me ajuda, porque se eu tenho 935 inscritos ainda, o que é muito pouco, porque a grande maioria tem milhões de inscritos, milhões, e tem milhões de visualizações. Uma vez eu vi uma menina pedir 200 mil inscritos num dia, e ela teve isso aí. Achei interessante. Os assuntos dela são assuntos dela, 5 minutos, não tem nada a ver com o evangelho. O que eu falo é evangelho, o que eu falo é ensino, é coisa prática. Mas me parece que os cristãos não gostam de estudar a palavra de Deus, porque são 5 visualizações. Eu posto um vídeo igual esse agora que eu vou postar, pequenininho, 2 horas depois tem lá 10 visualizações, enquanto que de outras pessoas, outros até amigos, têm milhares de visualizações. Eu poderia falar sobre o Lula, daria milhares e milhares, poderia falar sobre o nosso sistema corrupto na política, poderia contar piadas indecorosas, poderia colocar um montão, coloque entre aspas, me perdoe por falar, se eu puser sacanagem aí, vai ter muita visualização, muito like, mas nada disso será para a glória de Deus e nem será bom para o meu caráter. Então, eu gostaria de pedir a você, nos ajude, conecte, faça o seu login, deixe o seu like aí. Você não gostar, olha, o assunto hoje, que eu vou começar agora, é um vídeo pequeno. Vou falar sobre algumas doutrinas pagãs. E gostaria que você meditasse nele. Se você achar que não presta, que não gosta, que é um assunto horrível, que é um assunto que ofende alguém, escreva lá, faça o seu login, escreva embaixo, olha, esse assunto é horrível, esse assunto não edifica, esse assunto não interessa a ninguém. Eu vou ficar sabendo também, entendeu? Faça esse favor para mim. Então, vamos lá, algumas doutrinas pagãs. Em Ezequiel 8,14 está escrito assim:
e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, 2 M's, ok? Isso em Ezequiel 8,14. Amados do Senhor, Semíramis, esposa de Nimrod, era filha da deusa peixe deserto, isso é o nome da deusa, e de um jovem sírio, ok? Após o trágico assassinato de seu marido, a virgem, coloquem entre aspas, a virgem Semíramis deu à luz a Tamuz, em quem, segundo ela, o seu esposo havia reencarnado. Prestou atenção no que foi dito? O seu esposo havia reencarnado. E desses ensinamentos procede o culto da Virgem Mãe e do Menino Deus. Semíramis, que ela fez, proclamou que o marido era divino e que ela era a esposa de Deus, a rainha do céu, e que, sendo o seu filho estimado o próprio Pai reencarnado, ela, por consequência, era a mãe de Deus. Parece com alguma coisa que você já ouviu, que você já aprendeu antes? E mais, disse que seu filho Tamuz foi destinado a ser o libertador da humanidade e do jugo tirânico do Criador. Veja bem os ensinamentos babilônicos. A arqueologia descobriu nas ruínas de Babilônia as mais antigas imagens do culto pagão, e algumas delas, você pode ter certeza, de mais de 2000 anos antes de Cristo, e entre elas a mãe com o menino ao regaço. No Tibete e na China, ainda hoje se encontram imagens a ídolos representando a mãe e o filho, que eram adorados séculos antes da era cristã, séculos antes de Cristo. Estas imagens têm uma perfeita semelhança com aquelas que são adoradas na igreja romana, ok? Sabia disso? Faça pesquisas e compare as imagens. Os antepassados romanos adoraram, entre outros deuses, a Virgem e o Filho na forma de Vênus e Cupido. Você, eu tenho certeza, já ouviu falar tanto de Vênus quanto de Cupido. Nas notas de sua tradução da Bíblia Sagrada, Sábado Dínotos, sábado é o nome deles, tá bom? Não estou me referindo ao dia da semana. Sábado Dínotos vê em Tamar a origem de Semíramis. Opa, quem é essa Tamar? Essa Tamar em que ele vê é aquela em que a palavra de Deus faz referência em Gênesis capítulo 38, verso 6. Gênesis 38, verso 6. E Sábado Dínotos vê na Tamar, mencionada na Bíblia, ele vê a origem de Semíramis. Ele afirma que Semele, com S, ou seja, Tamar em hebraico, declina de Meri, M-E-R-I, que é amora ou tamarindo, raiz do grego muriqui. Esse nome era Tomires para os massagetas e para os assírios Semíramis. Ok? Deu para entender? Ele ainda, Sábado Dínotos, nas notas
da tradução da Bíblia Sagrada, em São Paulo, de ano de 1964, na página 60, ele diz o seguinte, veja bem o que ele diz: a lenda tebana fazia mãe de Baco, quando, em verdade, foi amante e nora. Era, outrossim, chamada a Mãe Terra pelos povos do Turquestão russo. E num relevo de Arapaces, ela aparece com seus 2 gêmeos ao colo. E esses gêmeos foram Perseu e Órion. Acabei de dizer quem citou isso. Em artigo assinado numa importante revista portuguesa, E.W. Moser afirma que o jejum anual e as festas inauguradas pelos fundadores de Babilônia foram os seguintes. Olha só, preste bem atenção nas festas dos pagãos. Olhe os nomes, vê se te lembra alguma coisa, por favor. As festas inauguradas, repetindo agora, pelos fundadores da Babilônia foram os seguintes: Quaresma, Páscoa, Natal. Olha, Quaresma, Páscoa, Natal e outras. Estas estações do ano eram observadas séculos antes de Cristo. Então o Natal aí não pode ser de Cristo. Embora sob outros nomes, para que não ficasse tão evidente, e foram estas festas mais tarde adotadas pela Igreja Romana e depois também pelas igrejas protestantes. Acredita nisso? Pelas igrejas protestantes. Né? Agora adianta brigar? Adianta falar? Não adianta. Daqui a pouco, no final desse mês, todo mundo estará festejando a Páscoa, esquecendo que a Páscoa que nós conhecemos era uma festa judaica. Cristo Jesus é a Páscoa dos cristãos. Agora, o Natal era celebrado em honra do nascimento do filho de Semíramis. E muitos dos costumes praticados por nós neste dia seguem em linha direta aos dias da Babilônia. Páscoa, em inglês Easter, era uma festa em honra da deusa Ishtar. A sexta-feira da paixão era o dia da lamentação e choro pela morte do filho. Parece com alguma coisa? Te lembra algo? Porque diziam que o filho, Tamuz, tinha sido martirizado. Foram os mesmos idólatras que choraram por Tamuz, uma das grandes abominações cometidas pelas mulheres judaicas nos dias de Ezequiel. Foi o primeiro versículo que eu li ao iniciar este vídeo. O dia de Nossa Senhora, põe entre aspas, tá? Porque eu não tenho senhora, eu tenho Senhor. O dia de Nossa Senhora, entre aspas, em 25 de março, era celebrado em honra do nascimento de Semíramis, e o dia 8 de setembro em memória de sua assunção. Ok? Gravou? Prestou atenção? Todo o sistema religioso de nosso tempo, bem como a religião do Tibete, são praticamente o mesmo sistema como o antigo sistema babilônico. O sacerdócio, o celibato, a vestimenta dos frades e freiras, os mosteiros e os conventos, a confissão auricular, a missa, o purgatório
tudo foi instituído em Babilônia por essa mulher. O povo comum de Babilônia era feito membro dessa igreja prostituída e admitido como herdeiro do céu pelo batismo na sua infância. E essa falsa doutrina acerca do novo nascimento por intermédio do batismo passou também, tempos mais tarde, às igrejas chamadas cristãs, porém apóstatas. Podiam ser chamadas de cristãs, mas eram igrejas apóstatas. Mais tarde, e pela confirmação, essas crianças eram iniciadas nos mistérios da religião babilônica, e cada candidato comia parte de um bolo e jurava fidelidade à rainha do céu. Você pode ver algo sobre isso na publicação Novas de Alegria, em fevereiro de 1948. Agora é Lisboa, né? Portugal. Mas me é importante citar a fonte. Vários pesquisadores das religiões antigas foram surpreendidos pelas flagrantes semelhanças existentes entre aquelas práticas e as que hoje, agora, neste momento, se observam no catolicismo romano. Dão como exemplo os conventos e as monjas existentes muitos séculos antes de Cristo, já na Babilônia, também no Tibete, na Índia e no Japão. Ok. As sacerdotisas de Freia, ou Freia, porque se escreve F de faca, R de rato, E de elefante, Y, E, A, Freia, na Escandinávia, faziam voto de virgindade perpétua e viviam como monjas. Em Roma, a deusa Vesta, chamada de Virgem Imaculada. Olha como era chamada a deusa romana Vesta. Era chamada de Virgem Imaculada e possuía suas sacerdotisas que também faziam o voto de virgindade perpétua, mais que de virgem, na realidade, não tinham nada de virgindade na realidade. No Peru, durante o famoso Império dos Incas, idêntico costume prevalecia com as Santas Virgens. Prescott refere-se a estas monjas dizendo: outra singular analogia com as instituições católicas romanas podemos ver nas Virgens do Sol, conhecida pelo nome de eleitas. Eram donzelas dedicadas ao serviço das deidades. Para quem não sabe o que é deidade, é divindade, as quais desde a infância se separavam de suas famílias e se introduziam, amados, em conventos, onde eram colocadas sob os cuidados de velhas matronas chamadas mamáconas. Nome feio, né? Mamáconas. Não é feio esse nome? Eu acho horrível. Era seu dever guardar o fogo sagrado na festa Raimi. Ao entrar para o convento, as recolhidas
eram obrigadas a uma rigorosa clausura, chegando a ser privadas de toda e qualquer comunicação, mesmo com alguém da sua própria família. A desgraçada, me perdoe falar assim, me permita dizer assim, a desgraçada que fosse surpreendida em desobediência a essa disciplina, segundo a lei dos incas, deveria ser queimada viva. Terrível, né? Terrível. E às vezes tem gente que acha difícil seguir a Cristo. É maravilhosa a íntima semelhança que existe entre as instituições do índio americano, do antigo povo romano e do moderno catolicismo. Ok? Mas isso foi citado, não é por mim, não. Foi citado por Álvaro Reis em sua obra chamada Mimetismo Católico, Rio de Janeiro, 1909. Eu nem sonhava em nascer ainda. Página 246. Procure essa obra numa biblioteca. Quem sabe você acha até na internet. Mimetismo Católico. Autor Álvaro Reis. Ok? E, meus amados, o uso das chaves pela Igreja Romana, o uso das chaves como meio de conceder as indulgências, segundo definição do Concílio de Trento. Olha aí, Concílio de Trento está intimamente ligado ao paganismo, o uso dessas chaves, pois a chave era o emblema de duas bem conhecidas divindades da mitologia romana. Jano tinha na mão uma chave, assim como Cibele. Se você quiser, basta dar uma olhada nos Fastos de Ovídio, volume 3º, página 346. São obras de 1664. São estas as chaves que formam o brasão usado pelo Papa. Sim, o brasão pontifício e a insígnia de sua autoridade espiritual. Assim também como a estátua de Júpiter é agora adorada em Roma como a verdadeira imagem de São Pedro, ou de Pedro, não é? Como você está acostumado a chamar, o apóstolo. Assim, se tem crido que as chaves de Jano e Cibele representam as chaves do mesmo apóstolo Pedro. Lembra que Jesus disse que daria ele as chaves do céu? Isso daí foi notado pelo padre Guilherme Dias, quando ele fez um comentário no livro A Confissão, ensaio dogmático histórico, por o autor agora, L. de Sanctis, editora Lisboa, 1894, página 9. É a referência que eu tenho para que você possa consultar. Ainda, segundo as doutrinas pagãs, Tamuz foi morto por um javali, e por isso se observavam 40 dias de jejum e pranto, ou seja, quaresma. 40 dias de pranto e jejum, ou de jejum e pranto, como queiram, que é a quaresma, até a festa de Estar, que é a Páscoa, coincide com a Páscoa. Findando a quaresma, Tamuz ressuscitou, e esta ressurreição
passou a ser comemorada com frangos, ovos e coelhos, em homenagem à Rainha do Céu. Faziam-se bolos com um T, a letra T, de Tamuz. E desta antiga prática vieram as hóstias, as chamadas hóstias sagradas, que nós todos conhecemos bem. O politeísmo babilônico, amados de Deus, caracterizado pelo culto de demônios e deuses animais, era cheio de mistérios. As grandes orações têm sido sempre o traço distintivo das grandes religiões. Mas na Babilônia e na Assíria, a prece, em sua maior parte, mal transpôs o encantamento e a adivinhação. A prece mal conseguiu ir além disso. Quando as coisas iam mal, a encantação era utilizada para remendá-las. Se havia temor da aproximação do mal, recorria-se às artes divinatórias a fim de afastá-lo. Nenhuma outra religião revelou tão grande desenvolvimento das artes divinatórias. Acredita-se na predição de quase tudo, mediante o exame do fígado de um animal sacrificado, pois havia a certeza de que nesta víscera se localizavam a inteligência e as emoções. Se você quiser um exemplo bem claro disso, que você pode ter em suas mãos agora, neste momento, pegue uma Bíblia católica, abra no livro de Tobias e leia. Leia. Você vai ficar abismado quando vir que um anjo, parecendo ser um anjo de Deus, ensinando Tobias a ler o futuro, a fazer feitiçaria, examinando o fígado de aves. Dá uma olhada lá, vá lá. Se ficar em dúvida, você põe aí no comentário que eu te dou o capítulo e o versículo, tá bom? Ok? Dá uma olhadinha na Bíblia Católica. Se quiser dar uma olhadinha na Bíblia de Jerusalém, tá lá escrito isso aí, no livro de Tobias. A astrologia adquiriu tal desenvolvimento ao ponto de criar a ideia muito popular de contribuir aquela prática para a principal feição da religião. Esses dizeres agora sobre a astrologia não são meus, são de Charles Francis Potter, no livro A História das Religiões, de São Paulo, em 1944, volume 2, página 576. E quero ficar por aqui, porque no próximo vídeo nós iremos falar sobre, vamos estar no rastro de Babilônia. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, me faça um favor, você pegue e compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles que são estudiosos, se não da Bíblia, pelo menos das religiões, que são estudiosos das coisas que realmente interessam. E peça para a pessoa se inscrever no canal, peça para deixar o seu like, seu comentário, vai nos ajudar muito a continuar, né, lá no YouTube, e ter a recomendação do próprio YouTube para que as pessoas assistam o nosso vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém?